Saudações aí, nação. Antes de eu trazer aqui um vídeo do Mauro César falando sobre o jogo de ontem do Estudiantes, eu quero falar com vocês sobre o que a mídia e outros veículos de comunicação falaram sobre o Flamengo em relação à forma que o Flamengo poderia jogar, que o Flamengo tem uma capacidade muito grande, um investimento muito alto, que o Flamengo vai deitar e rolar contra os outros times. Isso não é verdade. A gente viu ontem que não é verdade. O Flamengo, ele passou por uma dificuldade enorme, mesmo tendo um elenco muito superior ao do Estudiantes. Isso demonstra que a Libertadores você não se ganha com técnica apenas. A técnica é 50% só do resultado. Os outros 50%, que é a única verdade qual o Flamengo precisa entender para conseguir ganhar a Libertadores, é quando as coisas não estão dando certo, a gente utiliza a raça, a gente utiliza amor, a gente utiliza a identidade do clube, a gente se torna determinantes, concentrados, a gente disputa toda a bola. Se a gente vê que não tá dando certo, você tem que dobrar a força de vontade. É assim que se faz, é assim que se ganha. É assim que os argentinos demonstram quando estão jogando contra um outro clube, num campeonato muito competitivo como a Libertadores, um jogo importante. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É necessário garra, raça, determinação. Se não tiver isso, o Flamengo passa sufoco, porque o Flamengo só coloca toda a esperança na técnica, no tático, e às vezes isso não funciona, porque tem um outro time do outro lado jogando. Inclusive o Mauro César, ele ilustra muito bem isso daqui que eu tô te falando. Vamos trazer o vídeo do Mauro César falando sobre essa partida. A classificação do Flamengo, conquistada de maneira dramática nos pênaltis contra os Estudiantes, não foi injusta porque o time foi muito superior ao adversário no cômputo dos dois jogos. E teve realmente muitos problemas no Rio de Janeiro, com uma arbitragem desastrosa que prejudicou demais a equipe rubro-negra. Mas isso não anula as críticas que são pertinentes e devem ser muito fortes à pífia atuação do Flamengo aqui em La Plata. O Flamengo simplesmente competiu muito pouco. O ataque pouco criou, nada criou. Não teve uma postura compatível com um jogo desse tamanho contra um adversário inferior tecnicamente, que ciente dessa inferioridade, era um time organizado, aguerrido e com um plano, que quase deu certo. Só não deu certo porque houve impedimento, de fato, no segundo gol, que decretaria a classificação do Estudiantes de La Plata. Nos pênaltis, Rossi, que falhou no gol único da partida, bom pegador de penais que é, fez a diferença e o Flamengo consegue avançar, sofrendo quando era para se classificar facilmente se aproveitasse a superioridade e as chances criadas no Rio de Janeiro, no primeiro tempo especialmente. De positivo nesse jogo, além do Rossi nos pênaltis, especificamente nos pênaltis, os volantes Saul e Jorginho dominaram o jogo, mas não foram acompanhados pelos demais. Realmente uma atuação muito ruim e o Flamengo vai ter que mudar muito o seu comportamento, sua postura para chegar à final. O Racing, próximo adversário, também é um time muito inferior tecnicamente aos rubro-negros, mas pode ter certeza, tem muito mais coração, muito mais alma, muito mais competitividade até do que esse Estudiantes de La Plata. Pessoal, se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você também acredita que o problema principal do Flamengo foi a questão psicológica e concentração, qual eu falei no meu vídeo anterior, eu falei sobre isso, só que esse vídeo infelizmente flopou, não chegou muita gente. Então se você não assistiu, assista. É o vídeo onde eu falo sobre o pré-jogo do Flamengo e Estudiantes. E o que eu estava prevendo quase aconteceu. Na verdade aconteceu, mas não custou a eliminação, graças a Deus. Mas é isso aí, rapaziada, vamos pro vídeo. Olha, Mauro, em relação, eu concordo com tudo que você falou, assina embaixo. Mas em relação ao Jorginho, cara, eu acho que essa partida do... Acho não, eu vi. Essa partida do Jorginho foi lamentável. Eu acho que só o Saul foi o melhor do time. O Saul e o Rossi, né? Depois que ele defendeu os dois pênaltis. Inclusive o Rossi, ele tem uma mentalidade absurda, né? Como o cara, ele depois de ter falhado, fazer essas duas defesas bem importantes pro Flamengo. Mas o Jorginho, ele não tava numa boa noite. E, gente, falar isso não é crucificar ninguém, tá? Não me confundam com esses torcedores que xingam, falam. Eu só tô falando o que aconteceu na partida e eu acredito que 90% pelo menos dos torcedores concordam com isso, que o Jorginho não foi bem
assim como vários jogadores do Flamengo não foram bem. O Jorginho errou muitos passes, é só vocês reassistir o jogo, passes que o Jorginho não costuma errar. E o ataque do Flamengo foi totalmente anulado pelos Estudiantes. Totalmente anulado, e foi o que o Mauro César falou. Os Estudiantes, eles tinham um plano muito... Os Estudiantes, eles estudam muito Flamengo. Eu não sei se quem o Estudiantes jogou na quarta, no domingo passado, não sei. Mas eu sei que o Estudiantes, no domingo passado, ele deve ter botado o time em reserva, ele só tava focado no Flamengo, estudando o Flamengo de todas as formas possíveis, porque eu não vi nenhum Bayern de Munique cauterar o Flamengo como o Estudiantes cauterou o Flamengo nesse jogo. Agora, nação, é a nossa torcida fazer uma festa do cacete no Maracanã. A gente tem que botar pra lascar contra o Racing. A gente tem que, moer eles aqui e mostrar a resposta. Porque o Racing, ele tá louco. Ele com certeza sabe como o Flamengo tá se comportando. E a gente, com certeza, o Flamengo também, ele vai fazer uma boa partida. Eu não acho que ele vai fazer uma partida pipa como ele fez contra os Estudiantes. E a nossa torcida tem que quebrar, botar pra fazer virar o inferno no Maracanã. Tem que fazer o Maracanã virar o inferno. Pra eles entenderem também o quão forte a nossa torcida é, e tradicional também. Os times da Argentina, eles têm que entender isso. O Flamengo não tá atrás, e a gente tem que fazer os 4-0, a gente tem que meter-lhe fundo nos caras, meter-lhe fundo. Não podemos dar mole, porque a gente sabe que se chegar lá na casa deles vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ser muito difícil também. E se liga só no que os torcedores do Racing estão falando. Os caras, eles são muito, muito confiantes. Acá para ganar la Copa Libertadores hay que ganar al que sea. Sea argentino, brasilero, el que sea. Flamengo es el cuco de la Libertadores, nosotros lo queremos enfrentar y ganar acá en el cilindro para demostrarle que tenemos todo para ganar la Copa Libertadores. No importa, o sea, los millones de dólares que tiene Flamengo en el equipo, no importa. Vale más el escudo, la pasión y la gana de toda la gente que quiere ganar esta Copa. Así que Racing va por todo, va por la Copa Libertadores, que es el sueño de todos los hinchas. Sí, estamos con toda la fe. Con los equipos brasileños no nos ha ido mal, así que si bien sabemos que Flamengo tiene un equipazo, tenemos todo lo que hay que tener para enfrentarlo, sin miedo. Acá para ganar la Copa Libertadores hay que ganar al que... Sabe o que me assusta nisso tudo? É que os caras, eles não estão nem aí pra qualidade do elenco do Flamengo. Assim, por que isso me assusta? Isso não deveria assustar. Mas o elenco do Flamengo é extraordinário de bom. Mas os caras não estão nem aí. Os caras são tão fanáticos e tão apaixonados pelo clube deles que eles não estão nem aí pela questão do investimento do outro time. Os caras, eles acham que eles realmente vão ganhar. Isso, a mentira acaba se tornando verdade. Tá entendendo? Mas eles podem sim, pela questão da raça que eles têm. Porém, se a gente fizer a nossa parte, o Flamengo fizer a sua parte, eles não vão conseguir arrumar nada. Nada. É só o Flamengo não vacilar. O Flamengo tem que abrir um placar muito bom aqui no Maracanã. O Flamengo abrindo um placar ótimo no Maracanã, a gente vai ficar tranquilo. Eu tô preocupado. A nossa final vai ser aqui no Maracanã contra o Racing. Essa é a nossa final. E assim, o desastre de ontem foi tão ruim que os números dos jogadores do Flamengo foram um absurdo de ruim. Se liga só no que o Thiago Leifert está falando sobre isso. Cara, eu não sei se vocês repararam ontem, mas me parecia até um jogo parecido com o River e Palmeiras em alguns momentos, assim, como os argentinos, até ontem eles não fizeram cera nem nada daquilo, mas a sensação que eu fiquei vendo o jogo é que eles ganharam praticamente todos os duelos. O Flamengo teve muita dificuldade de ganhar qualquer duelo. E quando você começa a ficar ansioso e começa a acelerar, quer dizer, você começa a jogar mais rápido, tentar correr mais com a bola, fazer passe mais rápido, mais forte, fica mais difícil de dominar, fica mais difícil de driblar. E os caras dos Estudiantes ganharam todas as divididas, ganharam todos os duelos. Tem o zagueiro deles lá que tava com cãibra, até jogou pra cacete, cara. Como é que ele chama? Nunes? Esqueci o nome dele. É o 6. Pô, pelo amor de Deus, o cara jogou muito. Ele não deixou ninguém passar, ele ganhou todas. Ele ganhou todas. Por baixo, por cima, se entregou, assim, foi um negócio... A entrega deles, isso a gente tem que admirar. Eu não gosto do antijogo deles lá. Eu até vi um vídeo de um argentino ontem criticando a mesma coisa, que o meu amigo Pepinho me mandou. Mas a entrega dos caras é um absurdo no mata-mata. Como eles... E foram poucas faltas até ontem. Não foi um jogo muito pegado, não foi um jogo de porradaria. Não, e uma arbitragem boa também. Colocaram uma enorme pressão na arbitragem, uma arbitragem super boa também, super tranquila. Você chamou a atenção aí para os duelos, falando especificamente de duelos aéreos. Léo Pereira ganhou 0 de 5 e o Léo Ortiz ganhou 4 de 11.
Nossa, isso Olha é como muito foi complicado. ruim. Eu não tinha visto esse número. Cara, isso é muito ruim. Ainda não falei do São Paulo. Calma, pessoal. Já vou falar do São Paulo. Rapaziada, foi o pior número do ano do Flamengo. Sem palavras pra isso. Sem palavras. A torcida e o time do Estudiantes, eles domaram o Flamengo ontem. Além do técnico também, né? Mas vamos ver aqui o que o Léo Pereira falou sobre esse jogo aí, né? Sobre o pênalti que ele bateu. Cara, que pênalti bem batido. O Flamengo, a única coisa que a gente pode levar, assim, de qualidade nesse jogo absurda foi os pênaltis que o Flamengo bateu. E o goleiro Rossi também defendeu, né? Obviamente. Muito... tem que bater palma pro time do Flamengo. Ô, Léo, queria que você falasse um pouco, assim, o sufoco que foi, mas a importância dessa classificação, principalmente para o restante da temporada, visto que é também um objetivo do Flamengo a Libertadores. Também aquele pênalti, né? Bom, Meu especial. Pênalti foi mais ou menos. Mas, cara, a gente está muito feliz pela classificação, era o nosso objetivo aqui, é claro que a gente não queria perder, mas é muito difícil jogar aqui, os caras vieram com um ímpeto muito forte, com a sua torcida empurrando o time deles dentro de campo. A gente tentou demais jogar, fazer o nosso jogo. Eles, na minha opinião, eles foram melhores nos duelos e isso deu uma vantagem para eles em algum momento do jogo, mas estava muito claro a forma com que eles jogavam, que era bola longa, bola no atacante, tentar uma raspada ali pros pontas. A gente não viu muita dificuldade na questão ofensiva deles, e sim na defensiva eles estavam com duas linhas ali muito fechadas e a gente não conseguia penetrar. Tivemos ainda alguma oportunidade, mas não convertemos em gol, e a gente estava bem treinado nos pênaltis também, porque a gente sabia que tudo poderia acontecer. Libertadores é assim, são muitas emoções no jogo, e você tem que estar concentrado também para esses pênaltis que pode vir a acontecer no final do jogo. Você acha que o fato de ter perdido para o Atlético Mineiro nos pênaltis, a Copa do Brasil, deixou vocês em um alerta maior para não perder essa vaga também, já que se decidiu nos pênaltis? Bom, pênalti ali, tem muita gente que fala que é loteria, mas pelo contrário, eu acho que é muito do que você sabe, do que você treina, e a gente estava preparado contra o Galo e estava preparado agora também contra o Estudiantes. E a gente foi feliz, temos um grande goleiro que fez duas grandes defesas e a gente converteu todos os pênaltis. Então isso mostra que a gente estava preparado para todas essas questões de um jogo classificatório. Léo, você é um cara experiente, está desde 2020 no Flamengo. De 2022, quando o Flamengo goleou o Vélez na semifinal da Libertadores. Rapaziada, pelo menos assim, o Léo Pereira, ele percebeu que o Flamengo, foi muito abaixo, né? Eu fico preocupado às vezes com algumas entrevistas e coletivas que o Felipe Luiz dá, é que às vezes parece que ele não nota que o Flamengo precisa melhorar muita coisa, por exemplo, do que aconteceu nesse jogo do Flamengo e Estudiantes. Parece que foi tudo normal, mas eu acredito sim que lá não é o primeiro jogo ruim que o Flamengo faz, né? O Flamengo já fez alguns jogos ruins, mas esse foi o pior de todos. Mas acredito que, claro, ele vai conversar com os jogadores e vai tentar resolver esse problema, porque foi um problema que quase custou a eliminação. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido este conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva no canal para me ajudar, por favor. E te espero para os próximos vídeos. Valeu, saudações RN.